Olá, meus queridos amigos, vamos a mais um estudo do Evangelho de Mateus. Agora o capítulo continua sendo 18 e os versículos são do 6 ao 11, que encontraremos em Marcos e Lucas. E nós vamos falar sobre os escândalos, né? Mas quem escandalizar um destes pequenos que creem em mim, melhor para ele que seja pendurado uma mó de asno ao redor do pescoço e se afunde na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. Se sua mão ou seu pé te escandalizar, corte-os e jogue-o fora. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo suas 2 mãos ou os 2 pés e ser lançado no fogo eterno. Se seu olho te escandaliza, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que tendo os 2 sendo lançado no Gena. Vede, não desprezeis um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos veem sempre a face do Pai que está no céu, pois o Filho do Homem veio para salvar o que está perdido. Mateus. Marcos agora. Quem escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, é melhor para ele que seja pendurado uma mó de asno ao redor do pescoço e se afunde na profundeza do mar. Se tua mão te escandaliza, corte-a. É melhor para ti entrar na vida mutilado do que tendo 2 mãos e ir para o Gena, para o fogo inextinguível, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. E se seu pé te escandalizar, corte-os. É melhor para ti entrar na vida mutilado do que tendo os 2 pés e ir para o Gena, para o fogo inextinguível, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. E se teu olho te escandaliza, lance-os. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os 2 olhos e ser lançado no Gena, onde o fogo é inextinguível, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insonso, de que tempereis? Tende o sal em vós mesmos e pacificai uns aos outros. Marcos, né? Vamos lá. Lucas agora. Jesus disse a seus discípulos: é impossível não vir os escândalos. Todavia, ai daquele por meio de quem vem. É mais vantajoso para ele se uma pedra de moinho amarrada no pescoço e ter sido lançado ao mar, do que escandalizar um destes pequeninos. Então, lido os 3 evangelhos, agora nós vamos no nosso evangelho segundo o Espiritismo, que é a luz, né? Nós vamos buscar em Kardec o norte para os nossos estudos, tá bom? A gente vai estar falando sobre os escândalos, que está contido no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, né? Lá no item 11, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas
ai do homem por quem o escândalo venha. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação de modo ostensivo que vá de encontro à moral e ao decoro. O escândalo não está na ação em si, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre uma ideia de um certo arruído, um barulho. Muitas pessoas se contentam com evitar os escândalos, porque esses lhes faria ferir, sofrer o orgulho, lhes acarretaria alguma perda de consideração na parte dos homens, né? Parte material. Mas, se todas essas torpezas, se todos esses probleminhas que a gente procura, forem ignorados por todos, é o quanto basta para que lhes conserve em repouso a consciência, né? Então Jesus diz assim, ó, sepulcro branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. Então, nós vamos pegar de escândalo, nós vamos falar que são as nossas faltas, os erros que nos traz a queda na terra, né? E esses erros a gente nunca quer que eles apareçam. A gente gosta de ficar com eles bem guardadinhos. E se todos ignoram, a gente pode sempre estar mostrando a nossa máscara, vamos dizer assim, né? Aí, continuando no item 13, é preciso que haja o escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos, como são na terra, os homens se mostram propensos à prática do mal. É porque árvores más dão maus frutos. Deve-se que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, porém não há obrigação de praticá-lo. Então tá aqui. O escândalo faz parte do nosso modo de vida, porque nós somos imperfeitos. Nós estamos na terra, terra aonde a gente vem espiar, né? Espiar as nossas falhas, crescer com elas. Por isso que ela está na bem-aventurança. Agora, o escândalo é uma bem-aventurança? Não. O escândalo não é uma bem-aventurança. Bem-aventurado é a pessoa que, se redime, procura evitar, está na terra espiando algum escândalo, consciente já. Então essa está buscando a perfeição, buscando praticar o bem, buscando melhorar. Então esse é um bem-aventurado. Seguindo aqui, ó. É importante a gente saber que, por que ele fala que os homens são propensos ao mal, à prática do mal? Porque na Terra todo mundo não, né? Muitos têm os seus vícios, muitos praticam falhas, né? Muitos também praticam o mal. Então, é uma terra de provas e expiações. Só que não é obrigação a gente praticar o mal. Não é porque isso existe que nós vamos praticar, que nós vamos fazer. Ao contrário, a gente aprende e se modifica, né? Então é isso. Porque a árvore má dá maus frutos? Porque eu, com minhas más atitudes, eu não consigo dar ao meu próximo boas atitudes, carinho, não consigo dar para o meu próximo bons frutos, né? O meu melhor. Então,
para que eu dê bons frutos, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que me melhorar, né? É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos com seus vícios, pois são vítimas de si próprios. Quando estiverem cansados de sofrer, devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios servem ao mesmo tempo de castigo para uns e provas para outros. Olha, então vamos lá. Os homens se punem a si mesmos. Lembra lá naquele versículo que o Cristo falou: se a sua mão é motivo de escândalo, corte-a. É você que tem a ação. Ele não fala aqui, olha, se você está tendo algum problema, se você está praticando algum escândalo, se você tem falhas, se você tem vício, Deus vai te castigar. Não. Ele fala para que ele é bem firme, nós temos que tomar atitude, cortar a nossa mão. E o que é cortar a nossa mão? Isso é simbólico, né? Olha lá. Então, os homens punem a si mesmos com as falhas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, com o meu vício de bebida, bebo sempre, sem moderação, chego em casa, perturba a família, tira a paciência de todos, né? Então, esse ato de vicioso de álcool, ele vai destruindo a minha oportunidade na terra de melhora, porque eu vou ficando cada vez pior, né? Tanto nas minhas atitudes quanto aqui na minha saúde. E o que eu, quando quero me tornar melhor, cansado do mal que eu pratico para mim mesmo, cansada das minhas provas que eu mesmo as busco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar tudo que me deixa mal, tudo que me vicia. Então eu faço o quê? Pego, elimino da minha vida tudo o que contém álcool, né? Eu corto isso da minha vida. Então é a mesma coisa. Se algo é motivo para o teu escândalo, corte-o da sua vida. Tira, modifica, tá? Por isso que ele fala, os homens se punem a si mesmos com seus vícios. Nós estamos nos punindo quando deixamos o vício tomar conta da gente. O vício do poder, o vício da bebida, o vício da comida, né? Qualquer vício, qualquer coisa. O egoísmo, o vício de tudo que acontecer conosco. Nós temos que cortar isso da nossa vida. Então, este escândalo, ele tem que vir à tona para que a gente possa modificar as nossas atitudes. Então, vamos. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. É uma figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, né? Se fosse literal. E que significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, todo o mal, arrancar do coração todo sentimento impuro, de toda tendência viciosa. Quer dizer que mais vale ter uma das mãos cortadas antes que servir como instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe sirvam os olhos para conceber maus pensamentos. Esforça-te a correção, pois toda a energia voltada para o mal sai sempre do teu coração. Então,
é exatamente o exemplo que eu citei ali. Kardec vem e nos coloca: esforça-te, porque tudo que é mal está no teu coração. É você, somos nós, sou eu que tenho que modificar, né? Então, destruir tudo o que é falha dentro de mim, tudo o que me leva a cair, né? Tudo o que me faz continuar no mal. Estes são os nossos escândalos. É isso que nós temos que cortar da nossa vida. Agora eu vou pegar e eu trouxe alguns versículos para que a gente faça comparações àquela época, para a gente entender novamente, porque a leitura ela é muito difícil no início. Quando a gente traz o Evangelho segundo o Espiritismo, abre os nossos horizontes, né? O nosso modo de pensar. Então eu vou ver alguns versículos aqui para que a gente já compreenda diferente. Olha lá. Mas quem escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor para ele que seja pendurado uma mó. Uma mó é uma pedra grande que coloca no asno e ele fica com o pescoço baixo e vai trabalhando, né? É melhor pegar uma mó de asno ao redor do pescoço e se afundar na profundeza do mar. Então, o que Cristo quis dizer? No estudo anterior, nós estávamos falando dos pequenos e dos grandes na terra. Os discípulos queriam saber quem eram os grandes, quem deles, né, poderia ser o maior no reino do céu. E Cristo vem e faz uma comparação e dá o ensinamento. Compara que o maior do reino do céu é aquele comparado a uma criança. Uma criança que não tem maldade, né? Uma criança que, se o amiguinho bate, ele perdoa. Então, é aquele que é humilde, né? Como eu falei, o princípio da humildade, os versículos anteriores. Então, quem seria o maior? Aquele que é pequenino, né? Aquele que está no caminho do Cristo, se aperfeiçoando, se melhorando, querendo se tornar um humilde. Então, Cristo vem e fala: olha, se alguém escandalizar um destes pequenos que crê em mim, é melhor que esse se afunde sozinho, do que trazer um outro junto, né? Então, os nossos vícios não podem atrapalhar o outro. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou numa casa espírita fazer uma palestra, numa casa simples, num local humilde, num local de pessoas trabalhadoras do bem, e chego lá com toda a minha arrogância, com toda a minha prepotência, vejo que o lugar é simples e me gabo, né? Vou lá e falo: nossa, a nossa casa atende 200 pessoas por dia. Nossa, a nossa casa, eu tô ali fazendo o quê? Comparações e humilhando aquelas pessoas, né? Então, se é para eu fazer isso, que eu me afunde sozinho a ter que humilhar alguém para eu poder subir. Essa é a comparação aqui, né? Então, nunca a gente tem que atrapalhar, humilhar, magoar aquele que está no caminho ascendente, porque somos nós os pobres coitados aqui, né? Que temos falhas para consertar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois
há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem venha os escândalos. Por que no mundo há necessidade dos escândalos? Porque, como Kardec disse, lembrou, nós estamos no mundo de prova e expiações. Os escândalos, eles são, quando eles estão visíveis, eles servem de exemplo para aquele que se quer modificar, né? Então, a gente vê um abuso, quando a pessoa está no poder, a gente vê abuso de poder. Então, se você estiver numa condição dessa, concentra para que você se melhore, para que você não caia nessas mesmas armadilhas. Se você está em condição de você ver vícios, concentra para que você também não se torne um viciado, né? Concentra sempre na melhora. Então, os escândalos, eles na Terra, eles são importantes, mas ai, pobre do homem que provoca. Ele mesmo está se martirizando, ele mesmo está se ferindo, né? Ele mesmo está se jogando no mal. Então, essa é a necessidade da gente ter também o escândalo como exemplos, né? Porque nós temos exemplos do bom, do bem, mas também temos aqui exemplo do mal, e o mal, o que a gente pode transformar para não cair nessas tentações. Se tua mão e teu pé e teu olho te escandaliza, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar nesta vida com um só olho, um só pé, uma só mão, do que ter os dois e ser lançado no Gena. O que é o Gena? Gena era aquele local onde o fogo era constante, não se apagava, é da época do Cristo, e ali, até anterior, tá? Anterior a Cristo, e ali se faziam as oferendas. Jogavam crianças para ser queimada, para purificar a pessoa que estava fazendo aquilo. Era um local de extrema dor, né? Era não é uma pira, porque ela não era alta, ele era tipo um fosso, um buraco, e ficava ali aquele fogo constante, queimando, e por isso também a expressão fogo do inferno, porque ali as pessoas, depois no futuro, teve um dos reis que tirou isso, não podia mais queimar, fazer oferendas na Gena, né? E ficou como queimando pessoas que morriam, animais que morriam, cremar as pessoas também de lixo. Então Gena era o fogo eterno ali que nunca se apagava. E é mais fácil, então é melhor, não é mais fácil, é melhor que você arranque o pé, a mão, o olho, qualquer coisa que te traga aos vícios, que te traga à falha, do que você ser lançado ao Gena, ou que você se afundar na profundeza também do mar, entendeu? É melhor você já se modificar do que levar uma existência, mais de uma, quantas forem, para curar um vício que você tem, né? Então, por isso essa comparação. Vede, não desprezeis um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos veem sempre a face de meu Pai que está no céu, pois o Filho do Homem veio para salvar o que está perdido. Então, de Deus a gente nada esconde. É aquela comparação que Kardec faz, quando ele cita Jesus falando: por fora é um vaso lindo, mas por dentro todo sujo. E tá aqui.
para a face do Pai, nada está oculto. Então não adianta a gente fingir que nós somos bons, pessoas polidas, né, e já melhoradas. Não há salvação. A salvação é a gente melhorar, nós nos tornarmos melhores, tá? O Filho do Homem veio para salvar o que está perdido. Nesse trecho aqui, eu vou até fazer lembrar uma passagem do filho pródigo. O filho pródigo que pegou toda a sua riqueza e aquela riqueza ele foi embora, né? Então ele pediu a parte dele e foi embora. Aquela riqueza fez com que ele caísse, mas não é a riqueza que fez o mal, foi as falhas dele, né? Então, as atitudes dele de gastança, de boa vida, de aproveitar tudo, os vícios dele o levaram à queda. Não foi a riqueza, ela não faz nada. Para alguns, ela pode ser alavanca, para outros, ela pode ser perdição. Mas o mal está na pessoa e não no bem, né? Então, aquele filho pródigo pega o bem e gasta tudo de uma maneira errada. Aquilo se tornou para ele vício em bebida, pode ser em comida, em gastança, em vida noturna, tudo que a gente tem aí de falhas no mundo. Chegou uma certa época que não tinha mais, perdeu tudo. Então, os vícios dele fez com que ele se afundasse e ele passou necessidade, né? Aí ele cai em si e fala: poxa, na casa do meu pai eu tinha de tudo. Por que que eu quis fazer isso? Ele se arrepende, se redime, faz de tudo, se transforma e vai até a casa do pai. E chegando lá, ele abraça o pai dele e fala: pai, eu não sou mais digno de chamá-lo de pai, mas por favor me recolha, né, me aceite como um servo, um empregado seu. E o pai abraça ele, tomando nos braços, e aqui é o Filho do Homem que veio para salvar aquilo que está perdido. Então, essa passagem vai bem de encontro para mim nesse versículo aqui, ó. O Cristo estava para todos, principalmente para aqueles que estavam perdidos, que estão querendo se transformar e estão se esforçando para fazê-lo, né? E eu peguei lá não foi de Lucas, foi de Marcos, o último trechinho, que é o bom sal. Mas se o sal se tornar insosso, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos e pacificai uns aos outros. Em um outro estudo, acredito que foi no ano passado, nós falamos da luz da terra, a luz do mundo, sal da terra, luz do mundo, né? Também lá no Sermão do Monte. O que é o sal? O sal era um produto muito valioso, porque o sal ele dava tempero, o sal conservava, o sal era moeda de troca, né? Moeda não, era produto de troca, então tinha um valor muito grande. E o Cristo compara o trabalhador, esta pessoa que está se redimindo, ao sal. Mas ele pontua aqui: se o sal se tornar insonso, ou seja, se você salgar demais, ele estraga. Se você salgar de menos, você também estraga. Você tem que ponderar na vida todas as coisas, né?
Tende sal em vós e pacificai uns aos outros. Então, seja essa pessoa que dá o tempero na vida, não só na sua, mas também na dos outros. Importante que os escândalos nos aperfeiçoe, que a gente consiga enxergá-los e pare com o nosso sofrimento e busque a partir disso a melhora, né? E também ao nosso próximo. Sejamos o tempero certo na vida de todos, na nossa e nos dos outros. Então, esse foi mais um estudo. Também foi breve, porque a gente, não estando junto, a gente não tem aquele debate, não tem um questionando, um trazendo ideias, né, que faz muita falta. Eu sei que às vezes as pessoas têm vontade de ouvir, porque não tem a mesma graça da gente estar todo mundo junto, né, compartilhando. Mas eu espero que todos estejam bem, aproveitem do estudo e que nós possamos, o ano que vem, estar todos juntos. Fiquem com Deus, um abraço no coração de cada um.